Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Estamos aqui nessa transmissão aqui pela TV e pelo rádio, o áudio chegando, a imagem também. Mas para tudo isso acontecer, nós temos os técnicos e as técnicas que trabalham, não é, nos bastidores aí com os equipamentos, com as transmissões, com as gravações, com as transmissões ao vivo. Então a gente quer saudar também as técnicas e técnicos que estão aí trabalhando. Muito bem, aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e hoje a gente quer trazer uma mensagem. Nós estamos estudando esse livro aqui nos programas, aqui com o Edson, com o Tiago, com o Toninho, né, com a Franciele, com a Débora, né, e na quinta-feira a gente estuda o Amarelinho com a Raquel. Mas a gente tem usado bastante os livros de Emmanuel, né, na sabedoria de Emmanuel. E hoje a gente vai trazer do livro Pão Nosso, né, que é o livro de psicografia de Chico Xavier, o nosso querido Chico, e na mentoria, ou no caso da autoria do Espírito Emmanuel. O tópico que nós escolhemos aqui é assim, é o tópico 50, que fala sobre preserva a ti mesmo, ou preserva a ti próprio. No caso, seria preserva a ti próprio. E também pode ser a ti mesmo. E sempre Emmanuel escolhendo uma passagem do Evangelho. Ele escolheu aqui para este texto que ele escreveu, através do Chico, uma passagem de João, tópico ou capítulo 8, versículo 11. Vai e não peques mais. Lembra dessa passagem aí que Jesus orienta, né, para que a gente não erre mais. Porque até outro dia nós estávamos comentando aqui no programa, até eu me lembro que foi com o Tiago, em que eu pude presenciar várias pessoas que se curaram através de uma mediunidade de cura, foram lá na casa do médium, passaram pela cura. E o que aconteceu? E a pessoa se curou mesmo, porque eu vi a pessoa se curar. Ela se curou. Porém, passado um tempo, a pessoa volta aos hábitos que levaram ela àquela enfermidade. Ela volta aos velhos hábitos e aquela enfermidade volta, né? Então, a cura muitas vezes, né, está em vai e não procure não errar mais, não peque mais, né? Não erre mais porque a gente sabe que muitas vezes é este erro, um vício muitas vezes que faz nos sofrer. Se a gente vai em busca de uma cura, em busca de um alívio, né? A gente vai em busca de uma retificação ou de uma reformulação, a gente vai em busca de alguma situação que vai nos trazer uma condição ou uma qualidade de vida melhor, por que que a gente vai retornar ao passado, né? Então, a gente precisa trabalhar muito isso em nós, né? Bom, vamos ver o que o Emmanuel fala sobre esse preserva-te, né? Preserva a ti próprio. Ele começa dizendo assim: a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. Então, veja bem, ele usa, né, de uma imagem, uma figura de linguagem, uma imagem, uma metáfora na questão da semente para nos mostrar que se a gente não ajudar aquela semente despertar ali no solo,
como é que ela vai produzir? Como é que ela vai crescer? Como é que ela vai sair daquela escuridão do solo? Né? Porque a gente vai lá, põe a semente, né? Tampa ela ali, né? Para ela nascer, e aí o que acontece se a gente não cuidar? Né? Até você pode colocar uma semente lá num algodão úmido, e ela vai despertar ali naquele algodão úmido, aí ela vai já começar a criar uma raiz, e aí depois você vai transportar aquilo para a terra, né, para ela crescer depois, aquelas mudas. Mas se a gente não cuidar daquelas mudinhas, será que ela vai crescer? Será que ela vai, se a gente não chover, como é que a gente vai fazer? Vai deixar ela secar, né? Então, ela pode se perder, né? Ela se perde ali. Se a gente não colocar devidamente aquela semente ou aquela mudinha ali, pode vir uma forte correnteza de água e levar tudo aquilo, né? E, como ele fala aqui, pode perder-se. E a gente vai entendendo nessas imagens que o Emmanuel vai colocando, que isso é algo para se fazer dentro de nós. Então, ele fala da semente, está falando da semente em nós. Ele fala, a árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. Por exemplo, a gente aqui em São Paulo, né, que é uma cidade, é uma megalópole, e a gente tem bastante árvores plantadas, né, na cidade, tem nas ruas, né, nas praças, nas calçadas, mas são insuficientes. A gente sabe que a poluição, né, devido os veículos, né, estarem poluindo com gás, né, com a fumaça, a árvore é tão importante. Mas e o que as pessoas fazem, então? Porque tem assim, lugar que se você não proteger aquela árvore tenra ali que está nascendo, ela vai ser destruída. Então, se colocam proteções, né? Ali faz uma estrutura de madeira, ou de metal, ou de tela, para aquela árvore tenra não, né, ficar ou ser destruída, porque isso acontece. Temos pessoas que não valorizam uma árvore, não sabe o quanto ela é importante para o ecossistema. A árvore, ela é realmente uma bênção, né? Se a gente for ver, ela é uma caixa d'água, ela é uma vetora aí né, de oxigênio e de frutos, né, para nossa alimentação. Por isso a gente precisa proteger. Então, às vezes, e vamos olhar sempre quando o Emmanuel coloca essas situações, essas figuras aqui, como algo para interno nosso. Vamos supor, chegamos ao Espiritismo há pouco tempo, e aí a gente vai lá se deparando com os ensinamentos do Espiritismo, que é algo, né, importantíssimo para nós espiritualmente. A partir daquele momento é uma semente que está nascendo, que se está tornando uma árvore tenra, e a gente precisa proteger isso, né? A gente precisa saber que aquilo vai trazer vida para nós espiritualmente. Então vamos olhando cada uma dessas colocações do Emmanuel como essa questão interna de cada um de nós. A fonte que não amparas poderá secar-se, né? Eu me lembro de uma das secas que nós tivemos aí, né, alguns anos aí atrás, não muito tempo, a gente pode lembrar, que uma das nascentes, se não a principal nascente do Rio São Francisco, tinha secado. Então, inclusive lá no local existe placas, né? Existem, essa nascente é em Minas Gerais, acho que, se não me engano, na Serra da Canastra, uma dessas serras que existem em Minas Gerais. Inclusive colocaram uma estátua de Francisco de Assis lá, né? Tem um espaço para as pessoas chegarem próximo da fonte, e secou, né? Secou.
porque não chovia, porque a água foi se retraindo no solo. A gente sabe que a água se retrai, se não há chuva, ela se retrai. Se não há uma proteção florestal em volta de uma nascente, ela pode secar, ela volta para as profundezas do solo, né? Então a gente precisa cuidar disso. E como é que a gente está cuidando da nossa fonte, né? Nossa fonte. Como é que é? Onde nasce, né, os nossos campos emocionais, mentais, nossos campos espirituais. A água que não distribui forma pântanos. Então, se a gente tem esse manancial de bênçãos como a semente que vai brotar, árvore tenra que vai crescer, a fonte que nasce, muitas vezes ali um rio enorme como o Francisco, no Rio São Francisco, ele fala aqui, se a gente não distribuir tudo isso, como é que essa fonte toda nossa, né, ela vai permanecer viva? Porque aí, a partir do momento que a gente passa a cuidar desses elementos todos que o Emmanuel vem colocando aqui, a tendência é estragar, né? Se perder. É exatamente como o pântano ali, né? Forma pântanos. A água vai ficar toda turva, toda sem uma utilidade. Ele fala aqui que o fruto não aproveitado apodrece. E é isso mesmo, né? Mesmo com a refrigeração que a gente tem das geladeiras domésticas, das geladeiras industriais, o fruto ele apodrece. O fruto não aproveitado, porque até mesmo a fruta, o fruto, né? Se ele não tem uma utilidade, ele estraga. Mas se a gente não coloca nas nossas receitas, vai estragando. Se a gente esquece lá nas gavetas do refrigerador aquela verdura, aquele legume, aquela fruta, o que vai acontecer? Apodrece. Ele fala o fruto. O fruto a gente pode lembrar também do fruto dos nossos esforços, da nossa vontade. Então nós temos que ir pensando o que estamos fazendo dessa preservação de nós mesmos, né? E, aliás, se a gente está falando, se o Emmanuel está falando aqui de semente, de árvore, de fonte, né? De nascente, como falamos, né? Da água que não se distribui, que forma pântanos, né? Do fruto que não se aproveita, para a gente lembrar também da importância da natureza que nos cerca. O quanto nós estamos cuidando dessa natureza, o quanto nós estamos fazendo por ela, o que a gente faz e deve fazer por nós, né? Porque os cuidados que a gente deve ter conosco, com a questão de saúde, né? De ter uma vida saudável, né? De ter atitudes sadias, também a gente tem que olhar para a natureza que nos cerca, né? Então vamos em frente aqui, olha. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil, né? Por exemplo, quem trabalha na roça, quem tem lá o seu sítio, tem lá seu cantinho, sua terrinha lá de cultivo, sua chácara, né? Aquele terreno um pouco maior do que um terreno residencial, que tem espaço para você fazer a sua hortinha, até o mesmo um jardim, né? Se a gente não cuidar daquela terra, as ervas daninhas vão tomando conta, né? Elas vão crescendo, vão abafando aquela plantinha que seria um alimento para nós. Aí atrai insetos que vão também destruir, porque a gente não está dando atenção devida. E isso acontece conosco, né?
se a gente não cuidar da nossa saúde, outras situações, outros elementos, ou um vírus, né, vai se apropriar, né, desse corpo, dessa terra que ele fala aqui, que a gente não defende, né, que vai ser asfixiada por erva inútil. Então, a gente tem que prestar atenção. Se a gente não está sendo tomado, né, no nosso jardim interno, na nossa horta interna, nossa terrinha aqui interna, ou do nosso ser, por ervas daninhas, né? Por ervas inúteis. A enxada, e já está falando do campo aqui, falando, né? Ele coloca agora a enxada. A enxada que não utilizas cria ferrugem. É o instrumento, né? A gente costuma dizer assim, eu não estou fazendo exercícios, né? Eu não estou lendo, ou eu não estou estudando, ou eu não estou praticando algo que eu sempre pratiquei, né? Um auxílio ao próximo, um trabalho social. Eu não estou mais trabalhando mediunicamente, né? A gente tem aí as questões de distanciamento ainda da questão, né, da pandemia. Então, se a gente não trabalha mediunicamente, a gente se sente enferrujado, né? A gente que a ferrugem começa a tomar conta do instrumento. E o que que a gente tem que fazer? O instrumento não está sendo usado ali, mas no mínimo que a gente tem que fazer é uma manutenção, né? Para ele não ficar enferrujado aqui, como o Emmanuel fala, enxada que não utilizas cria ferrugem. E vai criar mesmo. Em qualquer setor que a gente possa estar vivendo, atuando, se de repente a gente para e não faz uma manutenção, se a gente não faz uma atualização, né? Porque isso acontece muito da gente não se atualizar na área que a gente desempenha a nossa questão de trabalho, desenvolve o nosso trabalho, a gente não se atualiza, a gente não faz uma manutenção, a gente não busca informação, a gente vai enferrujando, né? E, então, o Emmanuel tem razão, que a enxada que não utiliza cria ferrugem, né? As flores, ele diz aqui, que não cultivas, nem sempre se repetem, né? Então a gente fala assim, vem, a gente vai lá, cuida da plantinha, né? Todo carinho, com todo amor, com toda dedicação. Aí vem aquela florada maravilhosa, que linda que é a natureza. Passada, porque a gente sabe que tem plantas, flores, são de época, elas nascem em determinada época. Bom, aí passou aquele período ali que ela vem, nasce, floresce, fica linda, e aí a planta, logicamente, as flores vão murchar ali, vão cair, vão, né, secar, para que venha um novo ciclo e ela volte a florescer. Nesse período, a gente não vai cuidar, então, daquela flor, daquela planta, o que que vai acontecer com ela? Ela não vai trazer uma nova florada, que nem ele fala aqui. Flores que não cultivas nem sempre se repetem, né? Aí vem outro ciclo, outro ano, ou na primavera. Cadê aquelas flores bonitas? Ué, elas não se repetiram, por que que não? Porque a gente não, nesse período, nesse intervalo de tempo entre um ciclo e outro, nós não cuidamos. E isso acontece. A nossa dedicação tem que ser permanente, independente de a gente ter um jardim imenso ou um vaso, né? Porque vão passando os anos, a gente não tem mais aquela, né, florescência toda, mas nem que seja uma única flor, nós devemos cuidar, né? Porque isso, se a gente cuidar, elas virão, né, florescer, ou nem que seja uma venha a florescer. Ele continua dizendo aqui, ó, o que não conservas foge do teu caminho. Então, às vezes a gente perde uma ótima amizade, a gente perde alguma pessoa que foi um instrutor para nós, um professor, uma instrutora, uma professora,
E a gente perde, né? Vai passando o tempo, a gente vai perdendo aquele vínculo. Então, a gente vai esfriando. Então, ele fala que o amigo que não conservas foge do teu caminho, né? Então, a amizade, ela precisa ter essa conservação, como nós falamos lá, da manutenção, da atualização. Então, quando não é normal que quando a gente não falou por um determinado tempo com um amigo, e a gente entra em contato com esse amigo aí fala assim: "Ah, olha, como é que está aí a sua vida? Como estão seus filhos, né? Como está o seu trabalho?" A gente vai buscando aquela atualização e vamos conversando, que é, né, esse contato de amizade, de manutenção, porque senão, veja que aqueles que a gente não cultivou, eles vão se afastando, como também nos afastamos daqueles que não cultivam conosco essa amizade. E então, com a comunicação hoje tão fácil e rápida, né? Nem que sejam poucas palavras, nem que sejam escritas, que sejam ditas através da sua voz, que sejam imagens que você manda através de uma foto ou através de um vídeo, você consegue ir mantendo essa chama acesa da amizade, né? Por isso, isso faz parte também de preservar-se, né? A gente ter uma preservação. Como é gostoso a gente ter contato de alguém que tem uma consideração por você, que gosta de você, e que às vezes a gente perde preciosidades com, né, esse tipo de coisa, de afastamento que muitas vezes acontece. Ele continua aqui dizendo: a medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Veja que a dosagem é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Porque a dosagem, ela, para que seja algo não muito que exceda, né? A dosagem é algo que não deve ser nem muito pouca, e nem demais. A dosagem é aquele percentual, aquela parte que deve ser do tamanho que foi, né, nos orientado, né? O médico chega para nós e receita um medicamento e fala: você vai tomar tantas pílulas ou uma pílula a cada tantas horas. A gente não vai pegar e tomar tudo de uma vez, vai só nos fazer mal. Ou não vai tomar nenhuma, vai nos fazer mal. Então, a medicação precisa ser respeitada, a dosagem, né? Não, ele fala que na oportunidade que lhe dizem respeito, né? Porque se você não respeitar a dosagem, ela não vai te beneficiar o campo orgânico. Então, a gente precisa. A gente tem as medicações alopáticas e nós temos as medicações homeopáticas, né, que todas elas, né, terapias também que a gente tem, integrativas, né, e psicoterapia, tudo tem que ter uma dose certa. Nada, tudo que excede, né, tudo que passa do limite de muito ou de nada, não nos faz bem. Né? Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio na preservação de nós mesmos. Quem é que vai nos preservar, se não nós mesmos, com a conscientização que nos cabe, né? E aí ele fala, na sequência, que assim também é a graça divina. Quer dizer, a graça divina, tudo aquilo que nós podemos e recebemos do Criador. A bênção da vida. Essa é uma bênção que, se a gente for colocar, fazer uma lista de tudo que é valioso que nós recebemos do Criador, da graça divina, nós vamos perceber que a vida é, se não a maior dádiva que nós recebemos. Porque ela é permanente, ela não é algo que fica, vamos dizer assim, num percurso único,
São inúmeros percursos através das reencarnações. E então a vida é uma graça divina que nós recebemos, desde o momento que nós fomos gerados pelo nosso Criador. Então, quando assim temos esse manancial de bênçãos, e essa bênção que nós podemos considerar como uma das maiores, se não a maior, nós temos a responsabilidade de preservar, né? Porque não é algo, por exemplo, a vida física não é algo que é nosso. Nós vamos ter que entregar a vida física, e durante esse período em que nós estamos na vida física, por exemplo, temos que cuidar dela como um manancial de bênção também, porque também significa vida, parte da vida que nós temos, né? Então, quando nos ofertada essa graça, né, a gente tem que cuidar dela com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Ele fala aqui, se não guardas o favor do alto, né, está falando aqui, respeitando em ti mesmo, se não usa os conhecimentos elevados que recebes para o benefício da tua própria ou da própria felicidade, se não prezas a contribuição que vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Outra graça que a gente recebe, claro que ela está invisível aos nossos olhos, mas não está distanciado da nossa sensibilidade. Porque quem cultiva, né, essa sensibilidade, quem desenvolve essa sensibilidade, quem desenvolve a mediunidade, passa a sentir essa presença, né, essa dedicação que ele fala aqui dos mensageiros espirituais, que não vão interferir em nossas vidas, porém vão nos auxiliar, vão nos inspirar, nos encorajar para que a gente preserve, nos preservemos. Mais ainda porque são seres espirituais que já passaram experiências semelhantes a nossas, que já trilharam os caminhos que estamos trilhando, que conhecem os passos que ainda teremos que dar na nossa evolução. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, esse conhecimento que a gente busca e recebe da espiritualidade, é para que a gente se conscientize do quanto é importante os cuidados de preservação de nós mesmos. Então, a gente possa fazer essa reflexão que o Emmanuel aqui está não é, oferecendo através desse texto. Então, muito bem. Então, a gente está muito feliz aí com a sua audiência, com a sua presença através do ouvir e do nos ver. Né? A gente quer agradecer bastante para, nesse instante, a gente fazer, então, começar a se preparar para um exercício de conexão com essa espiritualidade, como ele fala aqui, né, dos mensageiros espirituais, né, dos mensageiros, porque eles são mensageiros que trazem-nos através de Jesus, da espiritualidade maior, essas mensagens de encorajamento, de força, de luz para a continuidade das nossas tarefas e atividades e responsabilidades que nós temos que ter nesse, né, preservar de nós mesmos, que Emmanuel nos oferece aqui através dessa mensagem. Agora, então, vamos para um momento de oração, né, de vibrações e também de prece. E a gente sempre convida para que, se você puder colocar aí um recipiente com água, né? Eu vou até tomar um golinho aqui. E
que nessa água a espiritualidade possa, de repente, trazer, como mensageiros espirituais que são, as bênçãos do mais alto. Então, se puder separar aí, e também no momento da prece, da oração e das vibrações, a gente pede que, né, possas aí lembrar de alguém que está precisando, daquele amigo que é distante, que a gente perdeu o contato e que a gente sabe que está passando por desafios, da semente que a gente precisa cuidar em nós, da fonte que a gente precisa cuidar em nós, da árvore tenra que a gente precisa cuidar em nós, de tantas outras situações que o nosso Emmanuel colocou aqui dessa preservação de nós mesmos. Então, vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações, elevando os nossos pensamentos àquelas faixas de frequência, onde os pensamentos, onde as ações desses espíritos superiores, desses mensageiros de Jesus, do nosso Criador, trabalham, onde se alimentam, onde recebem nesta fonte pura e generosa forças também para a continuidade do trabalho desses amigos que trabalham incansavelmente, 24 horas por dia, oferecendo a sua tarefa, o seu trabalho a tantos irmãos que estão precisando. Que nesse instante a gente possa pensar em cada um de nós mesmos, nessa preservação de tudo que temos recebido do mais alto, do nosso Criador, do nosso Pai, da graça divina, como o nosso Emmanuel coloca, que nós possamos valorizar a nossa vida, que nós possamos valorizar as bênçãos que temos recebido, mesmo que muitas vezes ficam imperceptíveis para nós, porque lá na frente, quando muitas vezes podemos tropeçar, o tropeço talvez foi um impedimento para que a gente não caísse, não é? De forma a nos ferir muito mais. Então, os cuidados do nosso anjo da guarda, do espírito protetor, desse amigo querido que nos acompanha, é muito importante. Precisamos desenvolver a nossa sensibilidade a fim de, com isso, entender o quanto temos recebido do mais alto. Já que isso a gente está entendendo que recebe muito, vamos colaborar, vamos distribuir também através das nossas vibrações para tantos irmãos que estão passando por dificuldades, por sofrimentos, por dores, por desafios muito grandes, desafios na saúde, desafios, né, de conflitos que estão acontecendo no planeta, não só lá, né, no leste europeu, mas na África também, no Oriente Médio, vários conflitos que estão tirando a vida física das pessoas, estão destruindo cidades, campos, trabalhos de milênios, né, pelas mãos humanas. E às vezes um simples botão pode fazer com que acione uma bomba destruidora e que destrói e que não preserva nenhum de nós, não preserva as nossas vidas. Por isso, tão necessário, Senhor Jesus, a paz. Tão necessário o medicamento para os enfermos. Tão necessário, Senhor, aquele abrigo que nós chamamos de lar, aquele abrigo que chamamos de escola, aquele abrigo que chamamos de hospital, aquele abrigo que chamamos de oficina, onde desenvolvemos o trabalho, onde ganhamos o nosso pão de cada dia. Por isso, Senhor Jesus, nesse instante, pedimos que as tuas bênçãos se espalhem por esse planeta, que abençoe Gaia, que consideramos uma mãe, a Mãe Terra, que está sentindo também toda a insensatez de nós, homens, nos cuidados de preservação
Se nós precisamos, como Emmanuel coloca aqui, de preservarmos uns aos outros e a nós mesmos, consequentemente também a terra, representando Deus, porque é uma criação perfeita. Basta olharmos os passarinhos e os pássaros, olharmos os animaizinhos, olharmos a tenra plantinha na terra, a grande árvore mãe, olharmos, não é, aquela fonte, aquela nascente pura e generosa, os riachos, os rios, os lagos, as cachoeiras e também os oceanos, os mares. Que nós, Senhor Jesus, possamos nos conscientizar da grande necessidade que temos de preservação de todos nós, a partir de cada um, a partir, né, de ti mesmo, como fala o Emmanuel nessa mensagem. Senhor Jesus, te agradecemos e nesta gratidão tivemos, Senhor, nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, da África, da Oceania, em tantos lugares. Tu, Senhor, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor, espargindo muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, agora vou tomar a água aqui novamente. E que essa água possa nos trazer forças, né? De equilíbrio, de harmonia, para essa preservação tão necessária de nós mesmos. Antes da gente prosseguir, queria dar um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte aí pelo planeta. Nós temos o Clube Amigos da Boa Nova, essa fonte que a gente busca recursos para a manutenção da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e você pode ajudar. Você não vai ajudar somente a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, com essa missão, né, de propagação do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo, mas aquelas pessoas que irão receber essa mensagem, como um dia você recebeu. Então, como que a gente pode compartilhar isso? Compartilhando, ajudando ao Clube Amigos da Boa Nova com doações, com associação. Então, como é que você faz? Entre no site amigosdaboanova.com.br. Isso, lá no site você vai ter várias informações e conhecer mais o clube. Mas você quer conversar com alguém? Temos aí o telefone das nossas colaboradoras e colaboradores. Estão desde as 7 horas da manhã, horário de Brasília, até as 7 da noite, né? Aqui, horário do Brasil. Lá, então, temos um 0800, que é um telefone gratuito para você ligar dentro do Brasil, né? Que é o 0800 12 018 38. Temos também o fixo, que é o 11 2458 3214. Para quem quer ligar no fixo, aqui em São Paulo, né, que o prefixo é 11, se for mais fácil. Agora temos também naquela comunicação internacional, que é o WhatsApp, que é o 11 97261 0272. E aí esse número foi escolhido para o Pix, né, essa modalidade de envio de recursos, você pode até durante aí o programa enviar. É o mesmo número, eu vou repetir, 11 97261 0272. Quando você colocar lá, vai aparecer o nome FEAL, o Clube Amigos da Boa Nova, aí você vê a quantia que você puder, tá certo? Vai ajudar bastante na divulgação, na preservação, na manutenção, como a gente precisa aí, como a mensagem de hoje nos traz. Muito bem, então vamos trazer aqui ainda mais um trecho do texto, né, que é o texto final do texto, quando ele fala assim, olha, debalde, né, improvisarão eles, nós, né, milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Quando ele fala
os nossos benfeitores espirituais ou esses mensageiros espirituais, eles vão, de toda forma, tentar, né, improvisar aqui milagres de amor e paciência na solução dos nossos problemas, porém, se nós não aderimos à vontade de se regenerar por si, por nós mesmos, todas essas medidas, né, serão ou terão resultados imprestáveis. Porque nós precisamos da vontade própria, de nossa vontade, de aderir, né, a esse ajuda que chega do alto. Porque não adianta, esforços, e muitos esforços serão implementados por essa espiritualidade, mas não vai ter frutos disso, não vai frutificar, não vai ter. Não adianta se não existe essa vontade de a gente não errar mais, porque é aquilo que Jesus diz nessa passagem de João, vai e não peques mais. Esse pecado que significa aquele erro crucial, né? Aquela coisa tremenda, mas mínimas, mínimos comportamentos nossos em que a gente não toma a medida de não voltar mais atrás, né? Não repetir, né? Quando a gente repete um erro, a gente fala, poxa, já sei que eu errei, por que estou repetindo isso, meu Deus? É repetir ao quadrado, né? Lembra lá nas fórmulas da matemática? Para que a gente vai ficar repetindo? Se a gente já sabe que aquilo não é bom para a nossa preservação de ser que somos, de todos os sentidos, do ser integral que somos, e dessa integralidade que a gente precisa cuidar, né? Então ele fala assim, repetindo a frase de Jesus, vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo, e é mesmo, de significado enorme para cada um de nós. E aí ele diz assim, o médico divino proporciona a cura, aí vai encerrar aqui o texto, né? O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá preservar a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então, quando eu disse lá no início que quando uma pessoa procurava a cura, né, lá no médium, né, naquela casa que trabalha com curas, a gente lembra aqui, então, nesse final que o Emmanuel diz, o médico divino proporciona cura, mas se a gente não a conserva, quando ele fala aqui dentro de nós, na nossa consciência de preservar aquela ajuda que nós recebemos, a gente não vai ter ideia da extensão e das consequências, né, dos desequilíbrios que ocorrerão com a nossa invigilância. Porque a gente recebe a dádiva, recebe a bênção, mas ficamos invigilantes, né? Por isso, orai e vigiai, ou vigiai e orai, para que a gente possa manter vivo dentro de nós essa preservação, que mantém, inclusive, o quê? A nossa vida, né? Em todos os campos da vida, em todos os setores da vida, na continuação da vida, além, né, do campo físico. Muito bem. A gente queria também agora encerrar o texto, agradecendo aí pela sua audiência, de sempre estar perguntando para você se você tem alguma questão aí, uma dúvida, ou quer sugerir uma pauta aqui para o programa, né, Alvorada e para a equipe, ligue para as telefonistas, né? Nós temos a Solange, lá, a Verinha, a Margarete, ligue para elas e fala assim, eu quero mandar um recadinho lá para o Nando do Alvorada, para a equipe do Nando. Então, olha, 0800 979 5011. E o 11 2457 5011. Esses dois telefones vão ser atendidos lá para as nossas telefonistas. E elas vão anotar o recado, e depois ela passa para nós, para o WhatsApp, e no próximo programa a gente responde para você, tá bom? Ah, eu quero que uma pergunta direcionada lá para a Raquel, para o Tiago, ou para o Toninho, ou para o Edson, ou para a Franciele. Envia.
envia pergunta para nós que iremos responder, tá bom? Quer mandar um recadinho? Manda, a gente fica feliz aí com o seu recadinho. Tá bom? Então, estamos chegando ao final de mais um programa Alvorada, agradecendo aí a sua audiência, a sua paciência, o seu carinho. Aguardamos você e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.